Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline e sejam todos muito bem-vindos à Interface Eu. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como que foi realizar a Faculdade de Ciência da Computação. Então, vem comigo, vamos começar. Antes da gente começar então, pessoal, não se esqueçam, tá bom? De se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo e também de fazer o compartilhamento. Estamos chegando aos 500 inscritos, então vamos lá, que a gente vai chegar rapidinho, tá bom? Além disso, pessoal, deixa eu dar um outro recadinho bem curtinho. Eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente, né, como vocês perceberam. Hoje a gente não vai falar nada referente ao tutorial, mas eu estou aqui, né, com a minha câmerazinha e com o microfone aberto, então pode ser que entre algum barulho, alguma coisa específica. Então eu peço pra vocês que se considerem, por favor, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com o assunto. Como vocês sabem, eu estava fazendo a faculdade de Ciência da Computação, estava realizando a faculdade por uma universidade particular, eu consegui bolsa pelo ProUni, então eu consegui realizar a faculdade. Mas antes de começar realmente a faculdade, eu comecei primeiramente entrando na faculdade de arquitetura. Bom, pessoal, eu entrei nessa faculdade de arquitetura bem assim, recentemente, que eu tinha acabado de sair do ensino médio. Minha mãe, ela falava bastante que eu tinha que entrar na faculdade e eu achava que eu ia gostar de arquitetura, mas assim, nada a ver comigo, nada a ver com a minha pessoa. Fiz um semestre de arquitetura, cheguei a pagar para entrar no segundo semestre, mas nesse meio do caminho eu consegui passar no Senai para técnico em rede de computadores. E aí foi o que aconteceu, né? Eu comecei a estudar rede de computadores, acabei gostando, tranquei a faculdade de arquitetura e fui para ciência da computação. Mas nisso eu tinha feito o Enem, e aí eu consegui a vaga pelo ProUni, e aí então eu fiz a minha inscrição e entrei para a faculdade de ciência da computação. Quando eu entrei na faculdade, pessoal, era mais ou menos a segunda semana de fevereiro de 2020. Tinha ali as suspeitas, né, referente ao coronavírus, mas até o momento eu não me lembro se já tinha tido alguns casos ou não ainda, mas eu sei que a gente teve algumas aulas, assim, pouquíssimas aulas, e aí veio a questão, né, de tudo ser fechado e tal, e aí partimos então para as aulas online. Então foi bem no começo, a gente não conseguiu aproveitar muita coisa em questão da universidade presencial, porque o meu curso era presencial, eu fazia no período da noite. E então acabou que a gente foi para aula online mesmo e ficamos, né, 2 anos em aula online. E esse período em específico foi um período um pouco conturbado, né? Exatamente pela questão da pandemia, ter que ficar em casa, eu trabalhava de casa, tava terminando a parte do meu técnico também, então eu tava trabalhando, né, fazendo estágio, fazendo o curso técnico e também fazendo a faculdade. Então, assim, tava ficando bem doidinha da cabeça, mas o técnico faltava pouco tempo para acabar e o meu estágio também. Então, eu tentei conciliar ali as coisas exatamente para dar certo, eu consegui acabar tudo no mesmo tempo né, e continuar. E aí, o que aconteceu exatamente foi que a gente ficou em casa e eu fui tentando conciliar as aulas. De início, os professores tiveram bastante dificuldade, exatamente porque, né, era um novo meio de se dar aula, então foi um pouco mais complicado de ali a gente acompanhar, os professores também passarem ali as matérias. E eu lembro que logo no primeiro semestre a gente já teve aulas de referente à matemática, né, cálculo e tal. Então foi bem complicado acompanhar, entender, e foi um processo bem dificultoso, né? Não vou mentir, não. Esse primeiro ano aí de faculdade foi um pouco mais complexo. Mas no segundo ano a gente já sabia que era aula online, mas no segundo ano a gente conseguiu, no meu caso, assim, que eu senti que os professores estavam mais envolvidos, as matérias, apesar das suas dificuldades, não foi nada muito difícil, assim, deu pra entender, deu pra continuar. Enfim, então a gente conseguiu se desenvolver bem e foi um ano um pouco mais tranquilo, até porque as coisas começaram a voltar, né? Então deu pra amenizar um pouquinho a doidura da cabeça. Quando foi o terceiro ano da faculdade, que aí sim parece que pra mim foi como se eu estivesse fazendo faculdade, porque aí a gente voltou ao presencial,
mesmo com as restrições, né, que havia na época, usar máscara e tudo mais. E aí parece que as coisas começaram a se desenvolver cada vez mais. Então, as aulas elas começaram a ficar mais práticas, né? Tanto quanto que nas aulas online que a gente teve muita aula prática também em questão de laboratório. Então, por exemplo, linguagem Java, Python, as linguagens de marcação. Então, tudo que a gente podia realizar ali no laboratório da faculdade, a gente acabou realizando na nossa própria máquina, mas nem tudo dava certo, até porque, né, alguns computadores diferentes, eu já utilizava Linux, então até fazer tudo funcionar, nossa, era um sacrifício, assim, e acabou que quando a gente foi pro presencial, algumas coisas melhoraram em questão a isso, eu digo por mim, né, em específico, mas acabou sendo melhor, eu amo o contato com as pessoas, então acabou sendo bem melhor. E aí, nesse terceiro ano da faculdade, foi o ano onde que a gente pegou mais matérias difíceis, assim, que eu tive ali bastante dificuldade. Acho que no segundo ano, no segundo semestre do segundo ano, que ali já era o meu quarto semestre, a gente teve uma matéria que era super complicada, que era chamada de estrutura de dados. Eu achei muito difícil. E aí, no terceiro ano, a gente teve uma outra matéria chamada de LFA, que eu agora não vou lembrar, mas era referente a autômatos também, que era uma matéria bem complexa. Imagina se a gente tivesse tido essa matéria online. Também tivemos matérias tanto no online quanto no presencial referente a cálculos, mas ainda bem que quando a gente voltou no presencial a gente teve uma matéria de cálculo que, assim, era horrível realizar aquela matéria no presencial. Imagina se fosse online, assim, era horrível, 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 né? Literalmente. E aí, no quarto ano, né, que aí teve o meu sétimo e meu oitavo semestre, era finalmente o último ano. E o sétimo semestre a gente teve toda a questão do contato com o TCC, só que, né, a universidade é maluca, que a gente teve o TCC e as matérias, né, então acabou que ficou muito corrido, mas eu vou tentar falar brevemente um pouquinho sobre como foi esse TCC para vocês entenderem. No sétimo semestre em específico, a gente teve o TCC, mas a gente teve mais algumas aulas para saber como que era o TCC, o que tinha que fazer, quais eram as informações que a gente ia ter dentro do TCC, quais eram os tópicos, subtópicos, como que tinha que fazer, todas as regras da BNT, todas essas coisas aí. E aí a gente teve que montar um tema, escolher um tema, né, sendo que era de acordo com algumas regras passadas. Então, por exemplo, tinha que resolver uma questão da sociedade, tinha que ter três temas, três assuntos que foram abordados durante a faculdade. Então, por exemplo, banco de dados, uma linguagem de programação e inteligência artificial, por exemplo. Então, a gente tinha que escolher esses três temas e esses três assuntos tinham que estar dentro do tema, enfim, todas essas coisas aí. Então, essa parte do sétimo semestre foi mais um tempo de discussão mesmo, um tempo de a gente entender o que a gente ia fazer, começar a planejar e começar a escrever sobre aquele negócio que a gente estava montando. O tema do nosso trabalho foi especificamente criar um aplicativo que conseguisse verificar um bairro da cidade de São Paulo, e esse bairro a gente conseguisse averiguar quais eram as ruas inseguras para que as mulheres soubessem ali quais eram as ruas mais seguras e elas conseguissem buscar uma rua mais segura para que elas conseguissem passar, tanto por uma questão de assalto, assédio, enfim, entre tantas outras problemáticas. Mas esse aplicativo era voltado para as mulheres, mas ele não era uma coisa só para mulheres. Qualquer pessoa poderia ir lá e poderia utilizar, mas a gente fez esse aplicativo com o objetivo de trazer uma segurança maior para as mulheres. E aí, nesse sétimo semestre, foi exatamente isso que aconteceu. Então, a gente teve que ir para uma parte de pesquisa. Então, a gente teve que pesquisar quais eram as ruas da cidade de São Paulo que mais tinham alguma problemática. Aí, a gente partiu da problemática da questão de furtos e roubos de celulares que era disponibilizado pelo... não sei se é o nome do site.
do site da Segurança Pública de São Paulo. Então lá tem os dados todos disponibilizados, são dados abertos. Então a gente pegou aquela tabelinha, caracterizou, fizemos uma tabela e vimos que onde que tinha, pelo menos no ano que a gente estava fazendo esse estudo, né, no caso de 2023, onde que estava tendo toda aquela problemática de furtos e roubos de celulares, era na região da Bela Vista. Era a maior problemática. Então, já que aquela era a maior problemática, a gente pegou aquele bairro e começamos a estudar sobre aquele bairro. Então, encontramos as ruas, quais eram as ruas mais inseguras, e a partir daí a gente foi fazendo o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, a gente trouxe muitas questões sobre estatística, sobre o uso dos dados abertos, sobre as informações do site de segurança pública. Procuramos podcasts, procuramos diversos assuntos para falar sobre assédio, sobre questões mais complexas como estupros, violências, enfim. Então a gente foi num caminho bem a fundo ali nesse primeiro semestre do ano passado, né, que no caso era o meu 7º semestre da faculdade. E aí a gente realizou desse modo e fomos criando ali, né, desenvolvendo, escrevendo, tanto quanto que eu acho que nessa primeira parte aí, o nosso trabalho já tinha umas 50 páginas, que foi bem cheio de coisas, né? Então o professor, ele ia lá explicar o que ele tinha que fazer, o que a gente tinha que fazer, daí a gente desenvolvia e ia apresentando para ele aos poucos. E beleza, aí quando foi realmente o último semestre da faculdade, vulgo 8º semestre, a gente tinha que fazer literalmente um desenvolvimento de tudo isso que a gente escreveu. E aí vem a problemática, né? Porque você escreve e diz que vai ter isso, aquilo, e na hora você consegue ver que não dá pra desenvolver nada, que não dá tempo. O tempo que é disponibilizado é quase impossível de realizar tudo que você quer realizar. E aí a gente teve que ir cortando, deixando mais enxuto e realizar só o que precisava ser realizado mesmo. Então, nesse 8º semestre, a gente fez o desenvolvimento de todo o nosso trabalho, né? E enquanto a gente fazia o desenvolvimento, a gente tinha que ajustar a parte escrita também. Então a gente foi fazendo esses ajustes e tudo mais. E, enfim, fizemos o desenvolvimento, né? O desenvolvimento foi uma parte bem mais complexa. Como eu falei, a gente imagina que dá tempo de realizar tudo, mas na verdade não dá. Então a gente teve que ir ajustando e ajustando até que realmente o aplicativo ele surgisse. Deu certo, surgiu. A gente conseguiu realizar a apresentação, né, do nosso trabalho, tanto a apresentação do aplicativo, que a gente tem que apresentar a funcionalidade dele, quanto também da parte teórica, para explicar toda a pesquisa, a motivação, por que a gente fez, como que a gente fez, por que utilizamos isso, enfim. Uma apresentação aí de 10 minutos para você resumir 85 páginas. Enfim, e aí a gente fez essa apresentação e ali, né, a gente tem que imprimir 3 cópias, que até hoje eu sou indignada de imprimir 3 vezes 85 páginas, que dá um dinheiro do caramba, o professor ir lá e rabiscar. Mas, não, me desculpa, gente, não fiquem brava comigo, não. Eu sei que deve ter professores por aí, mas que é muito caro. Por favor, não fiquem bravos comigo. Mas assim, a gente entregou, os professores fez todas as anotações que precisava ser melhorado e tal. Mas foi uma apresentação legal, os professores disseram que gostaram da apresentação, gostaram do trabalho. Então ali a gente já ficou, né, feliz, porque a gente poderia ser reprovado ali mesmo. E teve grupos que realmente foi reprovado ali mesmo, que é uma coisa que você olha assim e fala, não, isso não vai acontecer. Mas acontece. Mas então, e aí, beleza, a gente fez essa apresentação, depois a gente corrigiu o que tinha que ser corrigido, porque era muita coisa pra corrigir. E aí entregamos, então, finalmente o nosso TCC. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem como que ficou essa entrega final. E, assim, foi um ano de muita correria. Parecia que nada ia dar certo, mas funcionou, a gente conseguiu entregar e aí tiramos uma nota boa, passamos e, por fim, terminamos, então, a faculdade. Bom, vamos falar sobre alguns outros temas que eu acho importante. Ciência da computação é 4 anos de faculdade, tá? É um curso não só teórico, mas também não é muito prático. Se você tá buscando um curso que seja totalmente prático, que você vá direto para uma coisa
né? Que coloca ali a mão na massa. Faculdade geralmente não é assim. Talvez o que te ajude muito a colocar a mão na prática seja técnico. Então, talvez o técnico seja a melhor ideia aí pra você, dependendo do que você queira. Mas teve algumas aulas práticas, mas não vá, pelo menos assim, a minha experiência, não se encante que você vai ter só aulas práticas. Tem bastante aula teórica, tem aula de cálculo, sim, tem aula de cálculos bem complexas, bem chatinhas. Realmente os professores eles não voltam com eu vou ensinar pra vocês a parte da matemática básica se você não sabe. Não ensina. Então você tem que saber, tem que pesquisar, se você não se lembra, tem que relembrar, tem que procurar muita coisa por fora, porque tem coisas que os professores falam que não dá pra muito ali pra entender, e aí você tem que procurar por fora pra complementar com o que ele disse. Não fiz muita leitura de livros não durante a faculdade, fiz algumas leituras, mas não foi nada horrivelmente. O que ajudava bastante é que todo semestre tinha APS. Essa parte era mais a parte prática, assim, fora algumas questões das aulas. Então a APS era uma forma da gente fazer um mini TCC todo semestre. Então eles escolhiam um tema que era sempre referente ao meio ambiente. Então, por exemplo, vamos falar sobre enchentes, vamos supor. E aí a gente tinha que falar sobre essa questão das enchentes, explicar o porquê, como que acontece, né? Todo esse processo, tem que estar tudo documentado e desenvolver alguma coisa. Então depende do que você tá mexendo ali durante o semestre. Então, por exemplo, vamos supor que a gente estava estudando Python. E aí, uma das coisas que a gente realizou com Python foi a criação de criptografia. E aí tinha que criar uma criptografia para exemplificar alguma questão do meio ambiente, etc, etc. E, por exemplo, também, teve o caso da gente desenvolver, fazer um processo em rede para passar informações sobre a questão do meio ambiente por meio de rede, né, da rede. Então a gente fez um desenvolvimento lá para que as informações fossem passadas, tipo um chat, né, me passasse por rede todas aquelas informações e etc, etc. Ou também o desenvolvimento de servidores de compartilhamento de arquivos ou sites, etc, para falar sobre o meio ambiente, enfim, meio ambiente. E aí, tudo isso é o que mais ajudou a gente a desenvolver bem aí a questão de a gente ter contato com o desenvolvimento de sistemas, né, e etc, etc, etc. Assim, eu acho que o que mais realmente ajuda a você entender todo o contexto da faculdade, o que mais ajuda você a entender todo o contexto da faculdade é realmente o desenvolvimento do TCC. Porque o desenvolvimento do TCC não é uma APS, sabe? É como se fosse uma APS em dobro, em triplo. Porque acaba tendo muita coisa pra fazer, acaba tendo muitas coisas pra você implementar e tudo mais. Então, é bem mais complicadinho. Porém, deu certo. E aí, por fim, eu acho que essas informações que eu queria trazer pra vocês. Eu vou deixar aqui umas fotinhas da minha colação de grau, que agora sim eu posso dizer que estou formada, né? Então, você sabe por que eu sumi por aqui algumas vezes. E é isso, pessoal. Foi todo esse meu momento que eu vivi aí durante esses 4 anos, que acabou sendo bem corrido, mas que deu tudo certo no final. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que é um vídeo bem diferente. Espero que vocês gostem de vídeos assim. Se vocês gostarem, eu posso trazer mais referente a esses assuntos de cursos e etc. Eu comecei um curso novo também, então eu posso falar pra vocês como é que tá sendo. E espero que vocês gostem, tá bom? Muito obrigada por ter me acompanhado aqui durante esse tempo. Eu sei que eu não abri o canal durante esses 4 anos, mas eu comecei lá com o podcast, então quem me acompanha com o podcast desde o início, sabe, com quanto que eu tenho falado sobre a questão da faculdade, por ter sumido por conta da faculdade, etc, etc. Mas se encerrou, graças a Deus, deu tudo certo. Eu espero conseguir aparecer por aqui mais vezes, mesmo que eu tenha passado num curso novo. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem e que acabe sendo uma inspiração para que vocês também possam realizar a graduação de vocês, tá bom? Um beijo, pessoal, e até a próxima.